Oi, gente, boa noite, né? Que bom estar aqui mais uma vez, né, para mais uma conversa, mais uma oportunidade. Eu agradeço, né, mais essa chance, né, principalmente porque eu tive que estudar, né, para trazer aqui para vocês o assunto de hoje, né, sobre o grande apóstolo Paulo, o maior divulgador do cristianismo, uma das maiores transformações, né, do homem, né, um homem abandonando o homem, né, velho para o homem novo. Então vamos à leitura da nossa página inicial de hoje, tá? Vamos lá, vamos para a leitura da nossa página, tá? E quem quiser pode ir pegando aí, né, já o Evangelho, tudo para consultar durante também a nossa conversa. Vamos lá. Bom, gente, vamos agora à leitura, né, da página de início, tá? Nossa página de abertura. O título dela é Os Outros, é a lição 7, lá do livro O Espírito da Verdade, tá? Que é psicografado pelo nosso grande, né, Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito de Meimei, tá? Então vamos à leitura. Vamos lá começar. Dizes trazer o deserto no coração, entretanto, pensa nos outros. Muitos pisam teus rastros, procurando-te as mãos no grande vazio. Para um pouco e perceberá a presença nas sombras da retaguarda. Enquanto gritas a própria solidão, compreenderás que a voz deles está morrendo na garganta através de longos gemidos. Volta-te e vê. Compara os teus braços robustos com os ossos desencarnados que ainda lhe servem de suporte às mãos tristes, em que os dedos mirrados são espinhos de dor. Enxuga o teu pranto e observa os olhos fatigados que te contemplam. Falam-te a história de esperanças e sonhos que o tempo soterrou na areia da frustração. Referem-se ao frio constante do lar perdido e a agonia da ramagem nas trevas. Para e compadece-te. Deixa que respire, ainda mesmo por um momento só, no calor do teu hálito. Quem poderá medir a extensão da grandeza de uma simples semente caída na terra que o arado martirizou? A beleza de um minuto nos ensina muita vez a povoar de alegria e de luz a existência inteira. Diz a antiga lenda que uma gota de chuva caiu sobre o oceano, que a tormenta encapelara e aflita perguntou: Deus de bondade, que farei sozinho neste abismo estarrecedor? O pai não lhe respondeu, mas tempos depois a gota singela era retirada do mar, convertida numa pérola para adornar a coroa de um rei. Dá também algo de ti aos que bracejam no torvelinho do sofrimento, e mesmo que possas ofertar apenas um pingo de amor aos que padecem, tua dádiva será filtrada pelas correntes da angústia humana e subirá, cristalina e luminescente, na direção dos céus, para enfeitar a glória de Deus. Bom, e agora, após a leitura, né, dessa bonita página, né, essa gota, essa pérola, vamos à nossa prece, tá, de início do estudo de hoje. Vamos lá. Gente, agora na nossa prece inicial, vamos limpar as nossas mentes, concentrar, tá?
Vamos firmar a nossa concentração. Vamos, nesse instante, fechar os nossos olhos e agradecer, né? Agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje. Vamos pedir para a espiritualidade amiga toda a proteção e amparo. Vamos pedir para a Mestre Jesus que nos ampare e que dê tudo certo, né? No transcorrer não só da nossa conversa, né? Como também para todos que estejam nesse momento assistindo, participando. Bom, e que assim seja, no amparo de Mestre Jesus, tá? Com a permissão de Deus, damos por iniciado esse nosso estudo da noite de hoje. Dando graças a Deus, Pai querido. Graças a Deus. E agora vamos lá para o nosso estudo. Bom, então, após a leitura da página e a nossa prece de início, vamos agora, né, conhecer um pouco do grande apóstolo Paulo. Vamos lá agora. Saulo, né, ele foi um vaso escolhido por Jesus, tá? Alguém selecionado especialmente. Se não fosse Paulo, a gente tem uma noção, o Evangelho, as mensagens de Jesus e o próprio Jesus possivelmente teriam ficado restritos à Palestina e aos arredores, tá? Então, nunca antes uma renovação de um homem foi tão marcante e tão decisiva para a história da humanidade quanto foi a de Saulo de Tarso, que se transformou em Paulo. Uma batalha de abandono do homem velho foi estampada com um enorme esforço pessoal, tá? Um enorme sucesso. E todos nós, é claro, né, nessa batalha contra o homem velho, o homem novo um dia ele surgirá, tá? Cedo ou tarde. E Paulo nos deu um grande conselho sobre isso. A gente poder melhorar nessa busca do homem novo, ele diz: vê tudo e reter o que é bom, sem se concentrar na aparência do mal. Tá? Então Paulo nos deu esse conselho. E sobre o homem velho e o homem novo, Paulo também nos diz o seguinte: olha só que bonito. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Tá? Então Saulo tornou-se, né, discípulo, né, inicialmente do grande mestre Gamaliel no templo de Salomão, preparando-se para ser um devotado rabino. Ele mesmo, lá na epístola aos Gálatas, afirma: e me avantajava no judaísmo sobre muitos de minha idade e linhagem, pelo extremo zelo às tradições de meus pais. Tá? Então ele era um grande defensor de Moisés. Ele estava em busca da verdade, mesmo do jeito errado, inicial. Né? Havia no coração de Saulo, na época, uma enorme intuição de ser fiel a Deus. O nome de Jesus Cristo não soava bem aos ouvidos dos sacerdotes no templo de Jerusalém, né? Inclusive para Saulo de Tarso. Para ele, Jesus era considerado um deturpador dos ensinamentos de Moisés e das tradições, e por isso tornou-se grande perseguidor, né? Saulo tornou-se um grande perseguidor dos apóstolos de Jesus. Ele era noivo da jovem Abigail.
né, e autorizou a execução por apedrejamento de um cristão. E instantes depois descobriu que se tratava do seu próprio cunhado Estevão. Sobre isso, Emmanuel nos descreve, né, nos conta lá no livro Paulo e Estevão, em detalhes, toda a sua dor e vergonha ao se dar conta de que Estevão, gente, era o irmão de sua amada noiva Abigail, que viria, né, Abigail, também a morrer, né, 8 meses depois. Tá? Além do encontro com Jesus, Emmanuel também nos relata que se encontrou com Paulo naqueles tempos. Olha só que interessante, né? E ele diz isso, inclusive, em mensagem inédita psicografada por Chico Xavier e inserida no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, né, de Clóvis Tavares, tá, o livro. O encontro de Paulo de Tarso com o então senador romano Públio Lentulus ocorreu em Roma quando um dos cavalos que puxava o carro do senador disparou. E Paulo controlou a situação e ambos trocaram dessa forma algumas palavras. Tá? Então nós vemos, né? E Saulo, então, ele de forma alguma não tirava da cabeça os adeptos, tá, de Jesus, do Cristo, né? Principalmente o velho Ananias. Para ele, as ideias tristes e absurdas dos ensinamentos do Cristo contribuíram de modo decisivo para aquilo que vitimou a sua noiva Abigail. Então ele renovaria os processos de perseguição aos cristãos, defenderia a todo custo, ele defendeu a todo custo as leis de Moisés, né? E a caminho da cidade de Damasco, na Síria, levando cartas que lhe autorizavam a prender outros tantos seguidores de Jesus, Saulo foi surpreendido. Em pleno meio-dia, uma luz imensa o atingiu. Tá? No Novo Testamento, em Atos 9, né, de 1 a 6, é dito que durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, de repente, Paulo viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Essa luz era o Espírito de Jesus que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, gente, reparem bem, né? Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Com aquele brilho imenso, Paulo enxergando aquilo, né? E ele teve esse impacto, né? E perdeu a visão, né? Por causa disso, tá? Lá nas portas de Damasco. E aí, naquele instante, então, ele ficou cego, né? De joelhos, mas o que os estavam acompanhando na viagem, né? De acordo com o que diz lá no livro Paulo e Estevão, nada viram nem ouviram. E Saulo interrogou, né, a voz: quem sois vós, Senhor? Os que estavam ao lado de Saulo deduziram que ele estava tendo uma alucinação. Tá? É porque só Saulo estava vendo. Então, e a voz, né, logo depois, respondeu para Saulo: eu sou Jesus. Tá? Imagina, gente, esse encontro com Jesus que Saulo teve. Tá? Então, né, nesse instinto, Saulo entendeu, né, que os seguidores de Jesus não estavam iludidos. A palavra de Estevão era a verdade pura. A crença de Abigail era real. Foi quando o Espírito de Jesus se aproximou e tocou nos ombros de Saulo e disse: não recalcitres contra os aguilhões. Nesse momento, Saulo compreendeu que forças profundas, forças bem profundas, o compeliam a cada momento e em qualquer parte. A meditação dos novos ensinamentos.
O Cristo o estava chamando de todos os meios e de todos os modos. Tá? Ele era, gente, um vaso escolhido por Jesus. Tá? Então, lá no livro Caminho, Verdade e Vida é apontado o quanto custou ao apóstolo Paulo a entender e a se modificar. Atualmente nós relutamos em nos modificar. Preferimos os apelos da matéria, brigamos por dinheiro, fama, poder, usamos pessoas, fazemos intimidades, né, inimizades, né, até baseados aí nessas intimidades o tempo todo. E nesse nosso momento de pandemia, estamos numa fase decisiva de transição planetária para o planeta Terra, saindo do mundo de provas e expiações, entrando para o mundo de regeneração. Algo que começou em 1757 e completa 300 anos em 2057. Mas ainda, mesmo assim, não entendemos e ainda damos mais valor às coisas da matéria em detrimento das coisas do Espírito. Tá? E Paulo exemplifica, ensinando, né, o Evangelho, mesmo diante de zombarias, açoites, aflições e pedradas. Tá? Ele nos ensinou através do quê? De sua dolorosa transformação. Que o Evangelho, gente, olha só, não é somente um conjunto de palavras, e sim obra, né? Prática, vivência, aprendizado, muito esforço. O apóstolo Paulo peregrinou muito, tanto com seus pés quanto através de suas cartas e dentro de si mesmo. É por isso que, pegando a vida de Paulo, né, como exemplo, entendemos por que ele foi o vaso escolhido por Jesus. Ele foi preparado para ser o maior divulgador do cristianismo, desde a infância, desde a tenra idade, e nem imaginava isso, nem seus pais, nem seus professores. Ele teve pais amorosos, foi educado pelos gregos e teve como seu mestre o grande Gamaliel. Esse grande mestre ensinou a Paulo a capacidade de ver para além da superfície dos rios da vida e das Escrituras. Né? Olhar o dia a dia com uma sensibilidade muito maior do que nós olhamos, percebendo as dores das almas e muitas outras nuances que nós ainda precisamos exercitar muito. Então, só as almas sensíveis são capazes de fazer tamanho mergulho, de tamanha sensibilidade, extraindo o espírito e a letra de tudo, de todos à sua volta. Assim como Paulo, que desde a visão de Jesus que encerrou as portas de Damasco, despertou, nós também recebemos essas ferramentas, esses presentes, como Paulo recebeu professores gregos, professores bons, pais amorosos, para, enfim, realizar nossas lições, superar as nossas dificuldades, nossos obstáculos da vida. A pedra, lá no poema de Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho tinha uma pedra. Bom, é claro, ninguém recebe exatamente as mesmas coisas, as mesmas capacidades. Tem a questão do merecimento, tem a questão daquilo que você vai precisar. Mas é claro que nós sempre achamos que precisamos ter mais do que nós temos. Esses presentes, enfim, essas ferramentas, elas podem até demorar anos para que nós percebamos as suas utilidades, mas no momento elas vão nos ser úteis, tá? É possível até a gente comparar com os jogos de videogame, em que a gente acumula vida, a gente acumula armas, para, enfim, usar para situações específicas e até mudar de fase. Em uma ocasião, Tiago Menor, o apóstolo dos judeus, convidou Paulo, olha só isso, o apóstolo dos gentios,
para uma conversa. Mas olha só, o problema é que eles, né, Paulo e Tiago Menor, eles não se gostavam, eles não se davam, não se aturavam, eles eram desafetos. E todos nós sabemos muito bem como é essa questão, né, do desafeto, né, de conviver com aquele que nós não gostamos. Tudo mais. E Paulo buscou respostas, né, através de orientações nos pergaminhos, assim como nós fazemos. Vamos abrir a Bíblia ao acaso, vamos abrir o livro, né, Salmos, vamos abrir uma página aqui do Evangelho segundo o Espiritismo para ver qual é a orientação, né, é cabível para nós. E foi então que ele se deparou, olha só, com a passagem: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Olha só isso. Ou seja, reconcilia-te com teu inimigo o quanto antes. É claro, nós sabemos que não é por acaso, né? A espiritualidade nos orienta também dessas formas. Tá? Bom, e Paulo, então, né, depois disso, dessa mensagem, ele foi ao encontro com o apóstolo dos judeus, né, o Tiago Menor. E ele percebeu que a vida exige muito mais compreensão do que entendimento. A vida é compreensão. Essa foi a grande lição de Paulo, gente. Então vamos frisar bem: a vida é compreensão, tá? Bom, e aqui, né, então, nós temos essa grande, né, ensinamento de Paulo. E aí a filosofia tem várias áreas de estudo, né, entrando um pouco nessa questão. Uma delas não é a moral, e sim a ética, né? Já agora, inclusive, entrando aí nessa parte decisiva, né, e final do nosso estudo. Pessoal do chat aí, né, não dei nem oi para vocês hoje, né? Vamos aí acompanhando, e agradeço, né, aqueles que estão nesse momento junto com a gente. Então a filosofia, vamos para a parte de conclusão do estudo. A filosofia tem várias áreas de estudo. Uma delas não é a moral, e sim a ética. Moral é a diferença de certo e errado. Moral varia, tá? Dependendo do lugar ou da época. Então, como vamos saber o que é certo ou errado? Como vamos reconhecer a verdade se ainda somos imperfeitos? Paulo disse em sua primeira carta aos Coríntios, olha só o que ele disse: tudo posso, mas nem tudo me convém. Analisando, né, isso à luz dos conhecimentos do professor Mário Sérgio Cortella, temos que nos defender os bens, as ideias, crenças, concepções, orgulho, sentimentos. Precisamos olhar para a ética como um conjunto de valores e princípios que usamos para responder 3 grandes questões da vida: quero, posso e devo. Tá? Nem tudo o que eu quero eu posso. Nem tudo o que eu posso eu devo. Nem tudo o que eu devo eu quero. Esses são os verbos, né? Querer, poder e dever. A ética é o ramo da filosofia. A filosofia é o amor ao saber. E saber é o que, gente? É a busca pelo conhecimento. Né? E esse saber, né, que é a busca pelo conhecimento, né? Nós temos que o quê? Que esse conhecimento é descoberto. Tá? Essa é a grande definição filosófica do Espiritismo. O Espiritismo não encara nada como verdade, e sim como o quê? Como conhecimento. O Espiritismo não é teologia. Se não for filosofia, não é o Espiritismo. Não é. O Espiritismo está em evolução. Nós estamos em evolução. Então o Espiritismo, junto com o ser humano e a humanidade,
está evoluindo. Tá? Espiritismo aponta para a evolução, para o crescimento, para a construção, para a transformação. É o saber, gente, que liberta e permite as descobertas conscientes, né? Do que? As descobertas conscientes de si mesmo, né? Essas descobertas conscientes de nós mesmos, né? Então, e o mundo, né, que nos cerca também, né? Então nós temos que ter essas descobertas de nós e dos nossos semelhantes, de tudo que nos cerca. Bom, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 173, cujo título é Zelo pelo Bem. Tá? Então, no zelo pelo bem, temos a explicação de Emmanuel para uma frase lindíssima, tá? Da primeira epístola de Paulo, que ele diz assim: e qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos no bem? Como é que vou, né, então, adquirir vícios? Né, trocando em miúdos, né? Se eu vou ser zeloso no bem. Nós precisamos ser zelosos no bem. Por isso, essa filosofia consoladora que é o Espiritismo, né? Essa ciência esclarecedora e essa moral libertadora que é a doutrina espírita, que é o Espiritismo, nos convida a refletir, a aprender, a praticar, cair, levantar com os ensinos de Jesus. E Paulo de Tarso também nos deixa mensagem nos livros da codificação espírita, tá? O espírito do apóstolo Paulo também. Inclusive, Paulo nos fala lá na questão 1009 do livro dos Espíritos sobre gravitar Deus. Ele já havia enaltecido a questão de gravitar a unidade divina, quando disse que, por mais que eu fale a língua dos homens, domine todas as ciências, tenha fé a ponto de transformar montanhas e fale até a língua dos anjos, se eu não tiver amor, de nada, gente, de nada adiantará. Vamos lembrar da gota de chuva, né, da página de abertura que lemos hoje, lá no início da nossa conversa. Lembra? Olha só, a gota singela era retirada do mar, convertida numa pérola para adornar a coroa de um rei. A beleza de um minuto, gente, que nos ensina a povoar, né? É o que nos ensina a povoar, de alegria e luz, uma vida inteira. Paulo foi uma dessas gotas, tá? Então agora, não é? Que pena, né? Estava tão gostoso o nosso estudo. Vamos agora para a prece, tá? Vamos para a prece de encerramento, né, do nosso estudo de hoje. Bom, vamos lá para a nossa prece. Bom, vamos agora, então, nesse instante, fazer a nossa prece de encerramento do estudo. Tá? Então vamos todos mentalizar Mestre Jesus com muita força agora, tá, gente? Vamos mentalizar Mestre Jesus, vamos nos concentrar, tá, nesse instante, fechando os nossos olhos, tá? E vamos pedir, né, primeiramente, que Mestre Jesus possa, nesse momento de dificuldade, né, que toda a humanidade está passando, estar mais perto ainda de nós. E vamos pedir, né, também que a espiritualidade amiga esteja próxima de nós e possa nos influenciar, nos ajudar ainda mais, né, que nós possamos fazer por merecer esse ajuda, para cada vez mais seguirmos, né, o exemplo, por exemplo, aqui do nosso
grande apóstolo Paulo, né? E assim, agradecidos estamos pela oportunidade de nos encontrar hoje, mesmo seja dessa forma virtual, e pedimos que, após o encerramento do nosso estudo, que a espiritualidade amiga permaneça conosco, dentro dos nossos lares, dentro dos nossos locais de trabalho, nos amparando, nos iluminando, nos esclarecendo. Que assim seja, Pai querido, nesse abraço de Mestre Jesus, te damos graças a Deus. Graças a Deus, gente. Bom, pessoal, eu desejo um bom final de semana para vocês, tá? Fiquem todos com Deus, no amparo, né, no amparo da espiritualidade amiga, principalmente dos seus guias e mentores. Tchau, gente. Até mais, tá? Fiquem com Deus.